Olha só que coisa mais fofa! O estilo farmhouse está em alta e hoje eu trouxe essa lindeza aqui para ensinar para vocês, porque bichinhos estão super em alta, né? Patinhos, gansinhos, galinhas. Então, trouxe aqui para vocês essa gansinha feita com retalhos que tá só fofura. Então, vem comigo porque agora eu vou te ensinar todo o passo a passo dessa gansinha que tá só fofura. Vamos começar mais um passo a passo aqui hoje e vamos precisar aqui de pouquinhos materiais. Já separei aqui o tecido estampado que eu vou usar para fazer aqui o nosso gansinho e também, gente, estou fazendo aqui com duas cores. Estou usando aqui o tecido pele, né, na cor cru, que pode ser o algodão cru também, você pode estar usando, e já separei aqui um tecido. Esse tecido é estampado, mas eu vou usar essa parte de fora e depois vocês vão ver para fazer aqui o chapéuzinho. Fio aqui de juta, florzinha ou um pompomzinho e um botão. Só isso, gente. Então, já coloquei aqui a minha faixinha, né, de tecido, que vai estar no projeto, junto com o molde. Vamos precisar aqui do tecido, colocando aqui direito com direito. Você vai escolher a estampa que você quiser, ou pode até mesmo fazer ele só no algodão cru e dar os seus detalhes, você que vai escolher aí. Então, eu escolhi aqui um floralzinho e o tecido aqui, cor de pele, né, que é essa cor aqui, que é a cor do algodão cru. Então, vou unir aqui os dois tecidos, colocando direito com direito, e vou fazer uma costura aqui de meio pé de máquina. Olha só, já passei aqui a costura, já tombei aqui, né, o tecido pele pro lado do pele e o tecido estampado aqui pro lado estampado, e passei para ficar bem vincado aqui, não ficar desdobrando. Então, vamos colocar aqui agora direito com direito e costura com costura. Eu gosto de fazer aqui peças que usam dois tecidos porque dá pra gente usar os nossos retalhos, tá? Então é um retalhinho aqui e um retalhinho aqui pro pescoço e a cabecinha e um retalho aqui pro corpinho. Então já peguei aqui, deixa eu virar aqui, vou pegar aqui o meu molde, ó, desse lado aqui. E aí, eu vou colocar aqui, ó, essa marcação que tem no molde em cima aqui da nossa costura que a gente acabou de fazer. Peguei aqui a caneta fantasminha e agora eu vou fazer aqui o risco a toda volta. Se vocês quiserem, né, fazer aí, eu vou fazer o biquinho pintado, porque fica mais fácil. Mas se vocês quiserem fazer o biquinho de tecido, vocês vão cortar aqui e vai colocar aqui o tecidinho da cor que vocês querem, direito com direito nessa parte e nessa outra parte também, né, ou amarelo, laranja, a cor que vocês quiserem aí para o biquinho, e vai fazer a costura e depois costura aqui já com o tecido emendado aqui no tecido pele, tá? Eu quis fazer assim, gente, porque eu acho que é mais fácil e quis fazer aqui pintado para mostrar para vocês, mas dá para fazer assim também. Olha, já risquei aqui a toda volta do meu molde, que ficou um pouco clarinho, deixa eu passar aqui de novo. Essa semana, gente, tô colocando aqui só um vídeo, né, para vocês. Semana passada eu consegui fazer 2. Essa semana teve alguns dias que eu não me senti bem, então não consegui criar, não consegui fazer muita coisa. Então, vai ser só um vídeo essa semana, mas com fé em Deus, a semana que vem vou trazendo aqui pelo menos 2 vídeos para vocês. Então, deixe sugestões aí para me ajudar, porque eu sei mais ou menos o que é que vocês querem aprender. Facilita bastante aqui para mim ver o que é que eu trago para vocês, sabendo o que vocês querem aprender. Então, não esquece de deixar sugestões aí nos comentários para me ajudar. Tá bom? E agora, gente, já riscado aqui, vou conferir aqui se tá direito com direito. Ou se tá direito com direito, eu sei, né, gente? Se tá aqui costura com costura, coloco aqui um alfinetinho para me ajudar a não sair aqui do lugar. Já coloquei um alfinetinho aqui, um aqui, e também posso reforçar colocando mais um embaixo para não ter perigo de sair do lugar. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou costurar em cima do risco. Então, quando eu vou começar a costurar, eu começo com retrocesso. Então, dou o retrocesso aqui onde a parte da abertura, essa aqui embaixo, pra gente desvirar e pra gente encher. Faço o retrocesso, coloco pontinhos pequenos para ficar bem fechadinha essa costura.
para poder encher depois e não abrir. Então faço o retrocesso e venho costurando em cima do risco a toda volta. Chegando aqui, vou dar o retrocesso novamente, certo? Então já costurei aqui em cima do risco e agora a gente vai cortar aqui deixando uma sobra de mais ou menos meio centímetro da bordinha da costura. Vamos cortar aqui e no lugar que tiver aí Vzinhos ou mais arredondado, a gente sempre dá uns piquezinhos. Caso você tenha aí a tesoura de picotar, pega ela e corta aqui com ela, tá? Para não precisar ficar fazendo piques aqui. Já passei, vamos desvirar. Esse gancinho, gente, é um gancinho muito facinho, muito tranquilinho de fazer. Dá para vocês fazerem aí para pendurar nas maçanetas da porta do armário, nas portas, né, do quarto, da cozinha. Dá também para fazer um varalzinho fofo aí, usando aqui os nossos gancinhos. Eu até tô fazendo as cores combinando aqui com o que eu já fiz, porque eu quero fazer um varalzinho bem bonitinho, bem farmhouse, né? Que tá usando bastante aí essa decoração mais afetiva, mais casinha de vó. Então é uma boa aí para vocês decorarem a casa de vocês, presentear e também vender, gente, porque vende aí para essas pessoas que gostam de ter uma casa aconchegante, cheia de coisinha. Então é uma boa aí para vocês fazer, levar para as feiras, pode fazer aí um trio, né? E fazer móveis. Dá para usar de várias formas e colocar num cantinho, numa cestinha também, naquele cantinho especial ali. Então assim ficou o nosso patinho. Agora a gente vai encher. Gente, eu sempre esqueço do enchimento na hora que eu vou falar dos materiais. Então, eu tô usando o enchimento aqui para encher aqui o nosso gancinho. Então, é só encher, pescocinho bem durinha, cabecinha bem durinha, não é durinha assim, gente, é bem cheinha para não ficar murchinha, tá? Vai lá no biquinho aqui, ó, é um pouquinho chatinho aqui essa parte. Cuidado para não rasgar, ó. Vai lá no biquinho primeiro, enche ele e depois vem aqui na cabeça. Eu risquei esse molde aqui, gente, fiz vários moldezinhos e não gostava. E esse aqui eu gostei. Espero que vocês gostem também desse modelinho aqui de gancinho. Olha só, bem cheinho aqui já. E agora vou fazer aqui os pontinhos invisíveis para fechar aqui a abertura. Coloquei aqui a linha dobrada, né? A linha dupla. E vou aqui, ó, meu nozinho tá muito miudinho, peraí. Minha agulha fina, eu gosto de fazer pontinhos invisíveis com uma agulha bem fina. Mas eu não sei, eu acho que a minha joguei foi no lixo aqui. Porque cai, gente, com linha e cai no meio dos lixos aqui. Retalho, né? Papel, essas coisas, a gente na hora vai pegar ali varre e vai pegar para jogar fora, acaba você não vendo e joga fora. Depois fica doido caçando e não acha, aí tem que acabar comprando, porque não acha. Porque a agulha fininha é melhor para fazer pontinhos invisíveis. Então é só fechar aqui com pontinhos invisíveis. Prontinho, ó, já fiz aqui os pontinhos. Agora eu vou pegar aqui o molde, ó, e vou me basear mais ou menos aqui para fazer a marcação aqui do bico que eu vou pintar. Não tem segredo, não. Marca aqui só pra gente ter uma noção mais ou menos de onde é. E venho aqui desenhando. Tô desenhando aqui com a caneta fantasminha. Ó, ficou assim. Gente, é igual eu falei pra vocês. Quiser fazer com o tecido igual eu falei, né? O biquinho aqui feito com tecido é só costurar. Junto aqui com o tecido pele, né? Que é o algodão cru. Eu não tenho a tinta amarela nem a laranja. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa rosa que eu tenho aqui, que é um rosa bebê. Ó, tá até já velha. Peguei aqui um pincel, não achei o outro que eu tenho aqui menorzinho. Hoje eu não tô achando nada. E aí vou pintar aqui com esse rosa clarinho por baixo. Mas pode ser só o marrom também, que depois vou passar o marrom aqui para dar uma outra cor. Mas pode ser aqui só o rosinha, um laranja, um amarelo. Não tem ciência aqui não, gente, ó, não tem mistério aqui não, é só pintando. Se tiver um pincelzinho menorzinho, é melhor ainda. Esse aqui é o pituá, né, de fazer aqui, e eu tô passando com ele aqui mesmo, que eu procurei o pequenininho, não acho.
E a gente guarda ali e fala assim, não, aqui a hora que eu precisar eu vou encontrar. E quem disse que você lembra depois onde é? Ainda mais depois que passa dos 40, né? A gente já não vai lembrando mais nadinha, nem que comeu no almoço. Ó, pode deixar aqui no rosinha também, que já combina. Mas eu vou dar uma esfumada aqui com o marrom, ó. Pego aqui, deixa eu pegar um papel aqui pra mim tirar o excesso, senão vou sujar demais aqui, fazer bagunça. Quero só um esfumado para não ficar aqui marcado demais só no rosa, ó. Para tudo a gente dá um jeito, só não dá para morte, né, gente? Eu não tinha aqui o amarelo, nem laranja, nem uma corzinha assim mais que lembra o bico dos patinhos ou dos gansos aqui. Aí eu fiz aqui na peça de teste e eu gostei e ó, fica topzera, ó. Tem nada passar um pouquinho aqui que dá um sombreado. Fica mais natural. Prontinho, agora é só esperar esse biquinho secar aqui pra gente prosseguir. Já tá quase pronto, gente. É rapidinho esse gancinho aqui. Até no final do vídeo eu ainda dou um nome pra ele, viu? Se você quiser, deixa assim. Ou vem aqui, limpa bastante o pincel e vem com um sujinho só e faz um esfumadinho, ó. Aqui no meizinho, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vai ficar um esfumadinho, bem de leve. E aqui em cima, ó. Mas é gosto, tá, gente? Vocês vão fazer aí se gostar, tá vendo? Só um sombreadinho, olha. Agora eu vou deixar secar aqui pra gente ir pro próximo passo. E também, depois que tiver seco, tem que apagar aqui a marcação que a gente fez com a caneta Fantasminha. Então, já secou aqui o biquinho do nosso gancinho. E agora, vou pegar aqui um círculo, ó, de 14 centímetros de diâmetro. E ele tem aqui, né, o lado direito e o avesso. Mas eu quero que o avesso seja o meu direito, porque eu acho que vai combinar aqui mais do que ele estampado assim. Então, eu quero ele lisinho. Então, peguei aqui o círculo. Vou usar aqui a linha de pesponto, que é mais resistente um pouco, né, do que a linha... Pode ser linha de pipa também. E vou aqui, ó, fazer uma dobrinha e vou começar aqui por dentro a fazer o alinhavo, ó. Vou fazer o alinhavo. Vou fazendo e vou dobrando e vou fazendo alinhavo, ó. Sempre olhando aqui por dentro para ver se tá do mesmo tamanho, mais ou menos aqui. A gente vai fazer um fuxico, que será aqui o chapéuzinho dela. Bem simplesinho esse chapéu, né? Apenas um fuxico. Então, eu vou fazer aqui o alinhavo a toda volta até encontrar aqui onde a gente começou. Então, ó, chegou aqui, encontrei as duas pontas, saiu aqui da minha agulha. Vou puxar aqui para franzir aqui o fuxico. Aí agora eu vou ajeitar aqui, ó, as preguinhas do fuxico. Puxei até unir aqui mesmo e agora eu vou dar um ponto aqui para baixo. Deixo centralizado aqui o miolinho do fuxico e aí volto lá de novo. Agora volto para baixo e dou um arremate aqui. Passo dentro da argolinha e agora é só cortar. Tá vendo, ó, gente? Aí ficou aqui, ó, a cor lisa pra fora. O avesso do tecido, que é umas borboletinhas, agora serviu pra mim aqui pra ser o meu direito, ó, o avesso do tecido. Então, se você às vezes tá fazendo alguma coisa, porque eu acho assim, é o meu pensamento, é o jeito que eu gosto, né? Se tem um floral aqui, eu gosto de usar aqui um de poá ou liso ou um xadrez, tá? Então é assim que eu gosto. Então, pra não brigar estampa com estampa aqui, eu gosto, né? Eu não tenho um xadrezinho aqui, vou usar esse aqui que pra mim agora é o direito. E eu uso aqui pra fora. Eu tô colocando pra dentro o miolinho do fuxico, mas o miolinho do fuxico é pra fora porque a gente vai colocar aqui um botão. Então agora eu vou pegar aqui um fio de juta, você vai escolher o tamanho que você quer. O tamanho aí que você quer, ou se você quiser só para colocar assim num cantinho, né, sem ser pendurado, você não precisa colocar aí nada para pendurar. Eu vou colocar pendurado, que eu vou fazer depois com esses patinhos, vou fazer aqui um varalzinho de patinho, então eu tô colocando, né, o fio de juta aqui para pendurar depois no varal. Então eu peguei 2 fios de juta aqui, ó,
Fio de juta que eu uso é o fio, você pode usar aí o sisal, pode usar um barbante, o que você quiser, uma fitinha de cetim. Eu quero mais rústico, então vou colocar aqui o fio de juta. Eu uso o fio de juta que a gente compra a juta, né? O tecido de juta. Aí eu vou tirando os fios dele para usar aqui no artesanato quando é uma peça mais rústica. Então eu dobrei aqui, ó, dei um nozinho e agora eu vou cortar. Então não quero uma argolinha muito grande não. Então para você, se for fazer aí um varalzinho, ó, o tamanho que eu vou deixar aqui da minha argolinha é de, deixa eu colocar aqui na frente para ficar melhor para ver, de 6,5 centímetros. Ficou aqui essa argolinha. Agora vamos colar ela aqui no meizinho, ó, para ficar bem preso. Olha só, vou colocar aqui a cola. Tô usando a cola quente. Então, ó, coloquei a cola quente aqui no miolinho. Vou colocar aqui o nozinho. Vou esperar ele dar uma secadinha. Já secou e agora eu vou colocar aqui, ó. Você vai escolher aí o que você quer o acabamento aqui. Se é um botão, como eu tô usando aqui. Vou usar aqui um botãozinho de madeira que eu tenho aqui. Mas pode ser aí o que você tem e o que combina aí com as cores que você escolheu para fazer o seu gancinho. Então, ó, vou deixar aqui secar bem direitinho pra gente colar ali na cabeça. Vou pegar aqui a minha trouxinha que já tá até aqui vou só dar eu nem passei mais giz de cera aqui não, é só o sujinho da trouxinha que a gente já passa aqui nas peças. Então, só o sujinho dela, só pra dar um coradinho aqui na nossa patinha. Essa aqui eu passei primeiro e agora a gente vai colar aqui, ó, o nosso fuxico. Fazer que é o chapéuzinho aqui, ó. Vou colocar um pinguinho de cola aqui no meio, não precisa ser muito, ó. Vê aí aonde você colocou a sua argolinha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, onde a gente fez os pontinhos e vou encaixar aqui no topo da cabecinha dela. Agora eu vou passar um pouquinho de cola de cá. Pode fazer também uns pontinhos se você quiser, se não quiser colar. Segura aqui, continuo segurando e vou colocar a cola do outro lado. Espero secar. Olha, se quiser pode vir cá e fazer aqui um pouquinho mais de cor, se você quiser aqui, ó, na bochechinha dela. Agora eu tô passando aqui o blush. Pode vir passando aqui também um pouquinho, ó. Só o sujinho do pincel para dar um sombreado. Agora vamos desenhar aqui o olhinho. Vou ver mais ou menos aonde é aqui. Faço aqui do outro lado. Você pode fazer um pontinho, né? Pode colocar uma miçanga ou pode pintar com a tinta de tecido ou também com a caneta Micron. Então eu vou usar aqui o boleador e a tinta de tecido preta. Pode fazer aqui com a linha de bordar ou a linha de pesponto, o nozinho francês também. Fazer ele bordadinho, o olhinho. Bem simplesinho. Pode pintar aqui, usar o pinta-bolinha. E agora é só esperar secar. Depois a gente vem aqui, ó. Pode ser aqui o olhinho só pretinho ou pode vir aqui e fazer um pinguinho na parte de cima aqui do olhinho. Para fazer o lacinho aqui, eu vou usar um retalho que eu rasguei de aqui, deixa eu ver aqui, quantos centímetros? Ó, 2 centímetros de largura. E o tamanho aqui, eu acho que eu vou precisar cortar, porque eu cortei aqui grande. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Esse aqui tem 42 centímetros. Então, a gente faz aqui o laço aqui no pescoço. Ó, peguei, faço aqui 2 argolinhas, passo aqui a de trás na frente, começo a puxar e venho aqui, ó, arrumando as pontas, as perninhas aqui do laço. Aí a gente vem fazendo aqui, arrumando esse lacinho, ó, do jeito que a gente quer. Puxa aqui, ó, as perninhas para ficar menor. Qualquer coisa desmancha e faz de novo. Pode ser um lacinho também aqui de renda, outra coisa que vocês queiram. Eu dou a ideia e vocês vão aprimorando aí a ideia de vocês, de como vocês querem. Gente, olha só, ó. Aí eu cortei aqui um pedaço que tava muito grande, aí a gente corta com a tesoura, fica reto. Aí você vem aqui, ó, e puxa as linhas aqui, ó, pra fazer o desfiado na pontinha, tá vendo? Vem aqui do outro lado, ó,
Aí você tira as linhas da ponta para dar o desfiadinho para ficar mais rústico aqui, mais bonitinho. Pinguei um pouquinho de cola aqui só para me arrumar o lacinho aqui e não ficar no rostinho dela. Só um pinguinho, colei só a parte de trás aqui mesmo, ó, só um pinguinho aqui, e se quiser pode dar um pinguinho nesse de cá também. Mas não é para colar as duas partes não, para ficar pregada lá atrás não. É para ficar soltinho aqui, ó, mais fofinho o lacinho, certo? Aí agora a gente vai escolher o que colocar aqui, ó. A gente pode colocar aqui um pompom, tá vendo? Que combina aqui com tecido. Pode colocar aqui essa florzinha de cetim, que também combina. Pode colocar aqui essa outra florzinha aqui que eu tenho, ó, que combina também. Essa aqui eu acho que não combina tanto, porque ela é um rosa bebê. E aqui é mais um salmão, um rosa seco, né? Que combinaria aqui, ó. Mas assim mesmo dá combina, ó. Olha só. Vou colocar aqui, ó, o pompom. Então, vou coloquei a cola e vou colar ele aqui. Olha isso, gente. Que gracinha que ele ficou. Pode colocar um coraçãozinho aqui, se quiser. Colocar mais detalhes. Olha só, gente, que gracinha. Achei um guiso aqui, ó, um mini guiso. E coloquei aqui, ó, com a linha que eu usei para fazer aqui o alinhavo, a linha de pesponto. E deixei aqui as perninhas para dar um charme a mais aqui. E aqui coloquei aqui uma florzinha, ó, de cetim. Dei uma coladinha, um pinguinho de cola aqui para dobrar, para eu colocar como se fosse uma abinha. E olha só que gracinha que ficou, gente. E se você quiser para pendurar assim na maçaneta da porta, do armário, quiser colocar maiorzinho aqui a argolinha, tá, gente? Para ficar maiorzinho, dependendo do lugar, precisa ser uma argolinha maior. Aí você vê aí qual tamanho fica melhor, adequado aí para onde você for utilizar. E olha isso, gente, que coisinha mais fofa. Olha, esse aqui é o primeiro que eu fiz. Aí eu fiz aqui mais ou menos as cores, como eu falei para vocês, que eu quero fazer um varalzinho. Então vai ficar uma fofura. Olha isso aqui, gente. Aí vou fazer outra. E depois eu vou ver e vou postar no Instagram para vocês verem, né? Fazer uma foto bem bonita para inspirar vocês aí a fazer para vocês ou para vender também, tá? Dá para usar de muitas formas aqui, uma guirlanda também dá para usar os patinhos ou gancinhos, né? E há muito tempo, gente, eu tenho esse aqui, ó. Eu até tirei o passarinho aqui que quebrou, era um passarinho de plástico. Aí quebrou, fiz um ninzinho, coloquei aqui, ó, uma rendinha e uma madeirinha que eu tinha aqui, uma madeirinha de pallet, tá vendo? Até não tem quase acabamento nenhum, ó. Aí eu colei aqui, ó, uma rendinha embaixo, coloquei o patinho, ó, dá pra vocês fazerem aí também, quer ver? Colocar uma madeirinha e fazer os detalhes pra ser aí, ó, uma peça pra decoração aí de um cantinho especial. Coloquei aqui essa etiquetinha, coloquei aqui, ó, um guiso grande, joaninha, conchinhas. Então, dá para usar essa ideia e fazer assim também, ó, com a madeirinha, tá vendo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma peça rapidinha de fazer que fica uma gracinha. Gostaram, gente? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, de compartilhar a aula, de também deixar um comentário, uma sugestão. Isso ajuda muito aqui o nosso canal a saber o que vocês querem aprender e também ter o engajamento aí para melhor desempenho do nosso canal aqui dos vídeos, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que tenham gostado dessa pecinha feita com carinho aqui para vocês. Então, espero vocês para o próximo passo a passo. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos.